Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Tudo bem com você? Eu espero que sim. A gente ora, a gente torce, a gente espera e a gente realiza um programa inteiro para que você realmente esteja bem, para que você fique bem. No programa de hoje a gente tem assuntos muito interessantes acontecendo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre a segurança alimentar e nutricional e as implicações para os governos e a saúde das famílias brasileiras. Um tema bastante complexo, um tema diferente aqui no Vida e Saúde, com gente diferente, especialista, acadêmicos, falando sobre esse assunto e mostrando um projeto muito legal, muito completo, sendo realizado em favor da nossa saúde. Temos também o quadro E Agora Mamãe, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. E você vai aprender, hoje nós teremos um bônus aqui no Vida e Saúde, teremos duas culinárias, dois momentos diferentes de culinária. Você vai aprender uma versão super interessante e muito prática de leite de castanhas. E o Felipe Biasi também vai apresentar no outro momento uma receita de curau, receita deliciosa aqui no Vida e Saúde. Então você que está assistindo aqui com a gente, não se preocupe, está ventando aqui na clínica, mas você está bem confortável aí. Se não puder assistir o programa inteiro, não se esqueça, daqui a pouquinho você pode interagir com a gente no nosso blog ou pelo Facebook, facebook.com/Vida e Saúde. E é sempre muito bom ter a sua contribuição, porque a gente pode construir um programa cada vez melhor, mais completo, que vá de encontro às suas necessidades. E a gente tem muito prazer em fazer isso, viu? Quero agradecer alguns parceiros, a Clínica Adventista Vida Natural, Renata Choi, você que é anjo da esperança. É graças a você, é graças ao seu apoio, é graças à sua fé na gente que a gente consegue realizar um programa como este. E a gente vai começar já cumprimentando os nossos convidados especiais. Estão aqui professor Gerson, tudo bem? Tudo bem. Gerson de Souza e a doutora Oswaldinete, tudo bem? Bem-vinda a mais um Vida e Saúde. Essa semana está toda especial, estou muito contente que vocês tenham vindo para cá, repartir um pouquinho do conhecimento de vocês, da prática e falar um pouquinho do simpósio também que vai acontecer no IAN. Você que quer conhecer um pouquinho mais, você pode acessar ian.br para conhecer, para se inscrever, para participar desse simpósio que promete arrasar. Vai falar sobre o que, gente? Saúde, alimentação, exercício físico, longevidade, segurança alimentar, nutricional. Tudo que a gente precisa para ter uma boa qualidade de vida. Olha só, quanta coisa acontecendo. Olha, a Oswaldinete já esteve aqui com a gente, ela é nutricionista, falou muito sobre nutrição nas várias fases da vida. E agora vocês têm uma parceria também, você foi convidada para realizar um projeto muito bacana com relação à saúde, à segurança alimentar e nutricional. E você tem alguém ao seu lado muito competente também, te ajudando nesse projeto. O professor Gerson é formado, é coach e é professor também, MBA em administração. Vamos falar um pouquinho desse termo, segurança alimentar. A gente não ouve falar disso todo dia e eu queria que vocês explicassem o que é uma segurança alimentar e nutricional. Teru, pense, por exemplo, em um momento que você queira comprar arroz e você vai nos supermercados e você não encontra arroz. Como é que você se sentiria? Se você quisesse comprar, por exemplo, umas frutas para a sua família e você vai buscar e não encontra. Então, essa sensação de impotência, de querer comprar o alimento, poder comprar o alimento ou não poder comprar, e de repente não ter o alimento ou não ter a condição, é a insegurança alimentar. Então, e geralmente isso acontece quando há catástrofes, quando há guerra, tanto que o termo segurança alimentar surgiu na Primeira Guerra Mundial, porque os governos perceberam que bastava cortar o suprimento de alimentos de qualquer nação e aquela nação não teria... Você tinha aquela nação em mãos. Exatamente. Fragilizada. Então, por isso que hoje é importante a soberania da nação em produzir o seu próprio alimento, para que ela consiga suprir a sua população. E aí veio em 1945 a Segunda Guerra e logo que terminou, a ONU percebeu, foi fundada a ONU, percebeu que a alimentação era um direito humano básico. Qualquer ser humano, independente da religião, da raça, da classe social, é direito daquele ser humano ter a alimentação garantida. Exatamente.
Pode contribuir também. E aqui no Brasil, a gente tem na Constituição Federal Brasileira, o artigo 6º da Constituição Federal, inclui a alimentação como um dos direitos. Então, esse conceito, Teru, de segurança alimentar, ele é um conceito que foi construído tendo como base esse direito. Então, todas as pessoas precisam ter uma alimentação de qualidade. Né? O que significa segurança alimentar? Significa uma condição em que você tem uma alimentação adequada e saudável, de forma, você tem acesso, né, a essa alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, de forma permanente e regular, e um alimento que seja obtido de forma digna, que seja produzido preferencialmente de forma sustentável e que seja utilizado de forma a promover saúde. Então, Uau, muito completo. Muito complexo, muito amplo. E por conta disso, o país ele tem investido muito nessa temática, tanto que ela virou uma política pública no nosso país. Tá, vamos falar então um pouquinho das implicações que essa garantia do alimento, da dignidade, do alimento saudável para chegar na nossa mesa, isso traz implicações. Já pensou, você vai no mercado e não encontrar arroz? Arroz é um alimento básico do brasileiro, feijão é um alimento básico. Isso traz implicações para o governo, que precisa pensar na segurança, no uso de repente, de agrotóxico, ou vai interferir na produção. Vamos falar um pouquinho disso, professor, doutora? Começa com, você disse, a questão do governo. E, de fato, pense, Teru, por exemplo, as 400 mil pessoas que morrem todo ano de problema do coração. 350 mil pessoas que morrem do câncer. A gente está falando isso no Brasil? No Brasil. Aí se pensa assim, não, é responsabilidade da pessoa que come muito sal, é responsabilidade da pessoa que não se alimenta direito. Está fazendo escolhas erradas. Está fazendo escolhas erradas, mas à medida que, por exemplo, o governo não se preocupa em estimular uma produção saudável, orgânica, que permite que na produção seja utilizado agrotóxico à vontade. São 5 litros por ano, praticamente, que as pessoas no Brasil acabam consumindo nas frutas e verduras. Então, o governo precisa intervir. Essa intervenção do governo é para o próprio bem do governo, porque o número de pessoas ocupando os hospitais, precisando de medicamento, precisando de todo o aparato de sistema de saúde, poderia ser diminuído se as pessoas se alimentassem de uma forma saudável, se houvesse uma nutrição melhor para essa população. Estava pensando aqui que as implicações que o governo enfrenta, elas têm que ver também com os interesses econômicos, industriais do país, que também movem o nosso país. Então, realmente os desafios são gigantes. Gigantescos. Porque a escolha alimentar não é uma coisa tão simples. Não. Né? Depende do acesso que você tem, da disponibilidade desse produto, o que é produzido no país. Né? Então, o país precisa zelar por essa produção de alimentos para que as pessoas possam ter oportunidade de fazer escolhas corretas. Certo. Agora vamos tentar trazer isso aqui um pouco mais para a nossa realidade. Como é que essa segurança alimentar e nutricional, ela se reflete na mesa das famílias brasileiras? Quando a gente pensa na questão do acesso, né, o que eu estou escolhendo para a minha alimentação? O Gerson citou o exemplo aqui. Muitas vezes tem pessoas que não têm o acesso financeiro ao alimento. Ok. Né? Mas existem outras pessoas que moram em regiões mais afastadas que não têm o acesso físico. Né? Muitas vezes não tem como ter uma alimentação saudável por falta do acesso físico. Então a família, obviamente, ela precisa ter garantido esse acesso físico e financeiro ao alimento, para que isso de fato possa, né, ter as implicações, né, na sua saúde, na sua qualidade de vida. E o que a gente considera uma situação de insegurança alimentar? A insegurança alimentar, ela vai desde, a gente tem leve, moderada e grave, desde a sensação que a pessoa tem de que ela não vai ter o alimento suficiente, até aquela que passa fome. A gente tem, infelizmente, no Brasil ainda uma porcentagem muito grande de famílias em situação de insegurança alimentar, né? Em torno de 20% em situação de alguma insegurança alimentar. 20% dos brasileiros? 20% dos brasileiros, em situação de insegurança alimentar, de algum grau, ou leve, ou moderada, ou grave. No mundo, a fome ainda é um problema muito sério, Teru.
Dados atuais mostram que 745 milhões de pessoas passam fome, literalmente, que seria insegurança alimentar grave. Uau. Isso porque, em grande parte, falha dos governos, né, em garantir fazer esse planejamento. Fazer esse planejamento, essa organização. Agora, é claro que entra um conflito de interesses muito grande, né, com a questão da indústria, e de outros setores agropecuários, a produção de alimentos, né, de forma aí não saudável. Agora, todo esse processo pode parecer assim até uma utopia, porque a gente tem que lutar contra correntes muito fortes, como, por exemplo, as indústrias e outras tantas, cultura, são a mídia, a imposição, a oferta. São muitas forças que precisam ser assim ajustadas e trabalhadas para garantir essa segurança. Quando a gente fala no direito à alimentação, existe no país um programa que é muito conhecido, o programa Bolsa Família. Certo. Não é? Nesse contexto nosso, acho que é importante a gente colocar. Por que existe programas que a gente chama de programas de transferência de renda? São programas que, na realidade, eles estão fazendo com que o governo cumpra o seu dever de prover o alimento para algumas situações, famílias em situações de alta vulnerabilidade social. Ok. Então, muita gente não entende esses programas. Porque realmente falta um esclarecimento do destino que esse dinheiro, que esse recurso precisaria ser destinado, né? Às vezes a família recebe e a maioria das pessoas acaba falando, Bolsa Família, ou Bolsa isso, Bolsa aquilo, acaba generalizando um recurso que realmente vai fazer diferença para essas pessoas, que vai garantir um direito básico de sobrevivência. Exatamente. Ele é um programa que prevê não só a transferência do recurso, mas também ações estruturantes para que essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade consigam se reerguer. Então, existem cursos de gerações de renda, encaminhamento dessas pessoas para uma inclusão produtiva, para que elas consigam ter a sua própria autonomia. E isso é, sim, dever do governo, porque é uma situação de urgência que essas famílias precisam. Por isso existem esses programas. É um exemplo da ação dessa política de segurança alimentar e nutricional que nós temos no país hoje. Dentro da questão da família, eu destaco o papel da mulher. Porque 70% das compras hoje é feito pelas mulheres. Elas decidem praticamente qual vai ser o cardápio e tudo mais. Eu queria dar só um exemplo de algo assim, de como... Na prática. Na prática, mas assim, extremo. Tá, vamos algo lá. Extremo. Há muitos anos atrás, houve uma moça de 14 anos que estava namorando e o pai obrigou que ela terminasse o namoro para namorar com a pessoa que ele achava que ela tinha que casar. Uhum. Casou e ela via que o marido gostava de torresmo. E o que ela fazia? Muito torresmo, muito torresmo. Quando ele chegou aos 35 anos, ele morreu de infarto. Uau! O que essa história traz? Veja, foi uma questão intencional. Mas muitas mães e esposas fazem isso de forma inconsciente. De forma ingênua até. Ingênua, porque quando ela compra os embutidos, quando ela faz com excesso de sal, com excesso de gordura, refrigerante, ela inconscientemente, ela está provocando na família um encurtamento da longevidade. Aí entra a importância de programas, de programas até mais curtos, de educação, como o simpósio que vai acontecer lá no IAN, que vai informar, que vai dar possibilidades, que vai dar ideias de como você pode implementar práticas saudáveis e fazer decisões mais assertivas na hora de compor o cardápio da família. Sim. Gente, eu quero agradecer de coração a participação de vocês aqui hoje. A gente vai ter mais participação do professor Gerson, da Oswaldina aqui também, no programa Vida e Saúde, durante Oswaldinete, no programa aqui Vida e Saúde dessa semana. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas na volta tem o quadro E Agora, Mamãe. Não sai daí não que a gente já volta.